Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o 13. O texto será projetado aqui também nas telas laterais. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras. Caso não seja a sua versão, eu convido você a acompanhar aqui pelo telão. Semana passada eu falei aqui de manhã de uma cena que Deus proporcionou ao profeta Jeremias, comparando a nossa vida como o barro que vira e mexe, trinca, se desfaz, quebra. E Deus manda Jeremias à casa do oleiro para mostrar como que Ele, Deus, pode refazer a história da nossa vida. E que as nossas rachaduras, as trincas, elas não eliminam o nosso valor. Que aquilo que pode ter ferido um dia o nosso coração não tira aquilo que Deus pensa a respeito da tua vida. Deus refaz as pessoas. E hoje, com outro texto, eu quero de alguma maneira continuar pensando coisas desse tipo. Como que a nossa vida é importante para Deus. Como que a história da sua vida, ela não pode ser jogada fora, porque você é importante para Deus. Você pode ter vivido coisas extremamente tristes já na história da tua vida. Você pode ter já proporcionado histórias tristes. Você pode ser culpado por histórias tristes. Sim, há consequências, porque sempre há, mas isso jamais vai alterar o que Deus pensa a respeito de você. E isso eu não falo para gerar irresponsabilidade. Eu falo isso para gerar vontade de viver uma vida perto de Jesus. E é com isso no coração que eu convido você a ler o Evangelho de Lucas hoje de manhã, a partir do capítulo 13, a partir do versículo 10. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Havia ali uma mulher tão encurvada pela artrite que não podia sequer olhar para cima. Ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. E Jesus disse a ela: mulher, você está livre. Impôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora, dando glórias a Deus. Furioso por ver Jesus curar num sábado, o líder da sinagoga disse à congregação: 6 dias foram estabelecidos como dias de trabalho. Venham num desses dias para ser curados, mas não no sábado, o 7º dia. Jesus reagiu: chega de enganar o povo. Todo sábado vocês tiram seus animais do estábulo e os levam para beber água, sem se preocupar com o dia. Então onde está o erro de libertar hoje essa filha de Abraão amarrada por Satanás há 18 anos? Com essa resposta, seus críticos ficaram envergonhados e perdidos. Mas o povo era só alegria e não parava de comemorar. Senhor, nós abrimos a Tua Palavra, reconhecemos essa palavra como palavra de Deus para a nossa vida hoje de manhã, com sede de viver algo novo, com sede de olharmos para dentro do nosso coração e nos conhecermos um pouco mais, porque sabemos que ao nos conhecer um pouco mais, nós também conheceremos um pouco mais do Senhor. Ao mergulharmos nas profundezas da nossa alma, nós poderemos assim então mergulhar um pouco mais no Teu próprio coração. Que hoje de manhã seja mais uma manhã aqui na Bethesda de cura, de esperança, de reação diante de tudo aquilo que quer nos roubar da vida e roubar a nossa esperança. Eu oro em nome de Jesus. Amém. No decorrer da nossa vida, nós temos uma infinidade de desafios. Desde o momento que a gente nasce. A gente nasce e logo depois que nós nascemos, alguns meses depois, há uma expectativa das pessoas que vivem ao nosso redor de quando é que a gente vai engatinhar. E depois que a gente começa a engatinhar, já fica aquela tensão, quando é que essa criança vai andar? E depois de um tempo que ela já está engatinhando e andando, escuta, ela não fala, não? Eu me lembro quando a Gabriela era bem pequenininha, o Ricardo pegava ela no colo e falava assim: eu quero ver dente. Eu falava: pô, mas não é ela que decide a hora que ela vai ter dente. É a vida, né, que vai dando dente para ela. E a vida vai passando e nós vamos toda hora sendo cobrados por alguma coisa que a gente tem que fazer, porque sempre tem um passo seguinte. Parece que o mundo nunca está satisfeito com aquilo que nós já somos, com aquilo que nós já temos.
E abro um parênteses aqui, é muito legal, quem já teve filho pequeno sabe disso, que a gente fica numa maior expectativa para os filhos andarem, né? E quando eles começam a andar, você fala, nossa, era tão bom quando eles não andavam. A vida era tão mais fácil quando eles só sentavam. Não, fala a verdade, você que já teve filhos. E quem teve, é brincadeira, é tudo super tranquilo, mentira. Aí as crianças crescem e elas viram adolescentes. E uma hora fala, escuta, o que você vai fazer da vida? E com 16, 17 anos, hoje uma criança, um adolescente, bom, para mim uma criança, precisa decidir o que ele vai ser até os, segundo as regras novas, até os 160 anos de vida. Com 16 ele tem que decidir isso. E aí começa a namorar. E aí começa a namorar, o namoro fica sério, uma hora qual é a pergunta? Não vai casar não? Vocês estão só enrolando? Aí eles casam, e eles voltam da lua de mel e a família pergunta o quê? Não vai ter filho? E aí o filho nasce, e aí pergunta para o nenê o quê? Você não vai engatinhar? Você não vai andar? E aí, ciclo da vida. O mundo nunca está satisfeito com aquilo que nós já somos. Na verdade, nós não estamos satisfeitos com o que os outros já são. Cansa. Brincadeiras à parte, isso pode virar um peso muito grande, que é quando a gente está sempre querendo que alguém faça alguma coisa além, talvez além inclusive da capacidade dela de fazer aquela coisa. Mas esses pesos aqui, essas pressões, a gente aprende a lidar com elas. Mas há momentos na vida que as coisas pesam ao ponto de que a gente não consegue mais nem andar, nem engatinhar, nem casar, nem namorar e nem fazer faculdade, nem nada disso. A gente tem, na verdade, uma enorme vontade de desistir de viver. Há fases em que nós não temos um desafio pontual. Viver passa a ser o nosso desafio. Há momentos que a vida se torna tão pesada, tão complicada, que o meu desafio não é conseguir entrar no mestrado, não é terminar a graduação, não é tirar a carteira de motorista. Há momentos em que o meu desafio é acordar de manhã e sair da cama, porque às vezes a gente não consegue fazer isso. Ou seja, há momentos que qual é o nosso maior desafio? Viver. Há momentos em que a gente tem que ir para além, de um esforço além, porque senão a nossa vida se resume a simplesmente respirar. E respirar não é viver. Respirar é existir. Viver tem a ver, como repito aqui com frequência, com o que você faz com a sua existência. Tem a ver com o que você faz com o seu domingo. Isso é viver. Você está existindo nesse domingo, todos nós. Mas se nós vamos viver nesse domingo, isso depende do que nós vamos fazer com ele. Há momentos em que a vida se torna tão pesada, em que a gente não tem mais a possibilidade de criar. Eu não tenho mais capacidade de escolher. Há fases que eu não consigo mais sonhar. Sonhar, inclusive, parece uma irresponsabilidade. Porque você pensa, eu não estou conseguindo levantar da cama para ir trabalhar. Quem disse que eu tenho o direito de sonhar? Eu não tenho força para remar em direção a lugar algum. Como é que eu me dou o direito de querer sonhar com alguma coisa que, inclusive, está para além das minhas possibilidades? E com quem que acontece isso? Com todos nós. Não importa a fé que você professa, não importa a quantidade de grana que você tem no banco hoje, não importa o carro ou o ônibus que você chegou aqui, e nem a maneira como você vai embora. A vida pesa, porque problema não bate na porta. Problema arromba a porta, senta e assume a sala, seja do rico, seja do pobre, seja de qualquer pessoa. Existem coisas que elas são do viver, que você pode fazer o que você quiser, que você vai ter que enfrentar elas uma hora dessas. E todos nós passamos por esse momento, ou com todo o temor e respeito do mundo. Eu sei que existem pessoas aqui, inclusive talvez alguns vieram ao culto, por que estão vivendo esse momento? Em que você não consegue superar o desafio, que você não consegue arranjar uma razão para viver. E a vida então pesa, e ao pesar nós nos submetemos a ela e nós nos encurvamos. E quando nós nos encurvamos, nós perdemos o horizonte, porque quem vive encurvado só consegue enxergar o próprio pé. Mas você não está encurvado porque você quer, você está encurvado porque a vida assim fez com você.
Porque dificilmente uma pessoa decide tornar a vida pesada. Na maioria dos casos, ou na grande maioria, é a vida que vem em curva e nós passamos um longo período nos arrastando por aí. É a submissão. A posição de se encurvar, ela é de submissão e ela é ambígua, porque se encurvar pode ser uma coisa extremamente bonita, né? A rendição, o se encurvar no sentido não físico que eu estou falando, mas no sentido existencial, a rendição, ela pode ser, nós chamamos as pessoas para orar aqui na frente, num gesto de rendição. Nós nos rendemos a Deus. Nós cantamos aqui, eu me rendo aos teus pés, porque é uma entrega, eu me entrego àquilo que Deus diz, eu submeto a minha vida e os meus sonhos àquilo que Deus, eu me rendo. Você vai a um show de um artista que você gosta muito e você fica tão encantado com aquele show que você se rende ao talento, à qualidade, à sensibilidade daquele artista. Você gosta de artes, você vai a um museu e tem um quadro que você sempre viu em fotos e de repente você vê aquele quadro, o original, e você se rende, você se entrega à tamanha beleza. A rendição, ela é ambígua. Tem horas que nós temos que nos render. Eu preciso me submeter. Nós falamos do caminho de Jesus, e é um caminho do qual nós submetemos a nossa vida a Ele. E existem outras coisas que a rendição, ela tem a conotação pejorativa, que é quando eu me rendo a processos que roubam a minha vida. Que é quando eu me rendo a coisas, a falas, a pessoas que chegam a mim com uma proposta no mínimo duvidosa. Com pessoas ou com ideias ou com espaços religiosos, inclusive, que ao invés de me libertar, ao invés de me projetar, de lançar a minha vida para frente, me seguram, me pesam e eu acabo me rendendo a alguma coisa que não vale a pena. A vida pesa. E a questão é o que é que nós vamos fazer com os pesos da vida. Ou melhor, o que é que nós estamos fazendo, tendo em vista que nós estamos numa reunião aqui de adultos, de pessoas responsáveis pela própria história. Se não são responsáveis pela própria história, já deveriam ser, porque todos nós temos que assumir o script, assumir o comando dos nossos dias, assumir a nossa tomada de decisões e fazer sempre um olhar muito sincero de quem nós somos e a que ou a quem nós estamos submetendo, a quem nós estamos nos rendendo. O que é que aconteceu na minha vida que eu me rendi de tal maneira que hoje eu não consigo ter uma perspectiva diferente, que hoje eu não consigo ter um olhar diferente, que hoje eu não consigo levantar a cabeça e viver uma vida nova? E eu quero então, a partir desse texto, desse encontro de Jesus com essa mulher que está rendida, fisicamente rendida, está com artrite, está encurvada, ela não tem mais horizonte. Eu não quero olhar a literalidade do texto, eu quero olhar para além, quero olhar a verdade, como ele pode chegar para você. Porque nós, numa sala desse tamanho, com um pessoal desse, eu sei que tem artrite aqui hoje de manhã também, né? Se a gente quiser, dá até para falar de artrite aqui hoje de manhã. Mas não é essa artrite, essa aí você resolve com o teu médico. Nós temos que falar de uma outra, que diz respeito a como que a gente vive, como que a gente se comporta. E o que está roubando a nossa capacidade de enxergar e perceber a vida com beleza? Deus quer, Deus pode ajudar você a identificar os diabos que rodeiam a tua vida. Eu não aceito, eu não admito, eu prego contra e vou pregar até meu último minuto, as pessoas gostando ou não, contra essa ideia de que Deus usa de meios doloridos para ensinar as coisas para as pessoas. Eu não admito. Não, mas eu acho, não, você acha isso, eu acho isso. Eu não admito. Não consigo contemplar a possibilidade de Deus pegar a dor para ensinar alguma coisa para uma pessoa, ou ensinar com a dor. Acredito sim que no meio das nossas dores, Deus pode tratar, Deus pode curar, Deus pode falar, Deus pode ensinar, Deus pode puxar nossa orelha através da dor. Mas não acredito que nenhum tipo de dor tenha no seu embrião a vontade de Deus. Então você está sofrendo por quê? Porque Deus assim... Não. Deus é amor, Deus é paz, os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus pode usar a dor para falar com a gente. Sim. Agora, onde está a dor? Em Deus? Não, a dor está na vida.
A dor está no fato de que você mora numa das cidades mais violentas do mundo. Aí está a dor. A dor está que você mora num dos países que hoje tem um dos maiores índices de criminalidade do planeta Terra. Aí está a dor. A dor é que você mora num país quebrado, numa economia capenga e você está desempregado. A dor está na economia. A dor está nesse sistema, nessa incapacidade nossa de nos organizarmos para construir uma sociedade melhor. Eu não preparo as minhas reflexões nenhuma, contemplando, mas nem minimamente a possibilidade de que Deus gosta da dor e de que usa ela como o seu projeto primeiro para lidar com a gente. Então, que fique claro, Deus pode usar a dor? Pode, mas a dor não provém de Deus. De Deus provém amor, paz, graça e cura, ponto. Por que eu digo isso e insisto tanto nisso? Para em nenhum momento da sua vida você achar que você está sofrendo ou passando por alguma questão, porque essa é a vontade de Deus. Eu entendo algumas pessoas quererem isso, porque na verdade eu jogar em Deus a culpa da minha dor dá até um status mais legal para o meu sofrimento, porque, por exemplo, é Deus. Não, mas a gente não tem que se conformar com dor e com processos que nos encurvam. Nós não temos que santificar aquilo que está roubando a nossa vida. Não, a gente tem que dizer, não, isso aqui é a vida, isso aqui está me roubando. E onde está Deus? Deus está no oposto disso. Deus está do lado contrário. Deus é da outra turma. Deus é do outro time. Porque tem um time que usa a dor, que usa a tragédia. A Bíblia chama isso, como vou falar daqui a pouco, de diabo, de ladrão. É aquele que vem para roubar, matar e destruir. E ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então a gente não precisa pegar a dor, não, eu estou sofrendo porque Deus quer. Não, Deus não gosta de sofrimento. Deus quer que você viva em paz. Nós sofremos porque nós construímos um mundo que tem sofrimento. Nós sofremos por culpa nossa, como sociedade, que tem sistemas que geram sofrimento, que gera doença, que gera assalto e um monte de outra coisa ruim que acontece com a gente. Então Deus não envia problema, Deus envia força para você lidar com o seu problema. E Jesus mostra isso de diversas maneiras, aliás, a Bíblia inteira mostra isso de diversas maneiras, e aqui também nesse texto com essa mulher encurvada, porque os dias dela estão pesados. Quantas lutas que essa mulher enfrentou, quantas opressões numa sociedade ainda mais machista do que a nossa, quantas coisas, quantos tapas na cara, quantas humilhações ela viveu para estar exatamente dentro de uma igreja encurvada. Mas não é só dentro de uma igreja encurvada, é dentro de uma igreja, dentro de um espaço religioso encurvada, e esse espaço religioso não a liberta, esse espaço religioso patrocina a sua atrofia. Já viveu isso? Viver num espaço religioso que se propõe, que diz ser seguidor de Cristo, aquele que veio para nos aliviar, aquele que veio para gerar leveza no nosso ser. O espaço religioso passa a ser o lugar que, ao invés de dizer para ela, você está livre, o espaço religioso é o espaço que diz, não, fique encurvada. Fique encurvada. Você não tem o direito de levantar a cabeça. Isso é a tua vida. E aí dá um nome bonito para isso. Aguenta, porque a vontade de Deus, um dia lá no céu, isso tudo vai ser resolvido. Mas quem diz isso não está encurvado, quem diz isso está de cabeça erguida. Ou seja, é uma religião absolutamente doente, podre, que usa de argumentos divinos para manter pessoas encurvadas. Essa é a cena. Uma pessoa espiritualmente abatida, presa nela mesma, porque ela não se sente mais no direito de viver, de gritar, de dançar, de pular, de beijar na boca, de trocar de emprego, de ir para a praia. Não, ela não pode mais. Ela é presa nela mesma. Porque as coisas foram grudando nela de maneira tal que ela foi encurvando de maneira tal e ela não consegue enxergar mais nada além da pobreza desse espaço limitado onde nós conseguimos, onde nós temos a visão quando nós estamos olhando simplesmente para baixo. Bom, mas o texto diz que ela está presa pelo diabo. O que é diabo?
O diabo é tudo aquilo que é contra Deus. Tudo. O diabo é tudo aquilo que conspira contra a tua vida. Tudo que conspira contra a vida é um diabo. Tudo. Tudo que não é reino, está conspirando contra você viver a vida no reino, pode considerar isso na conta de diabo. Porque o que é diabo? É o que vem para roubar, matar e destruir. Qualquer coisa que vem para te roubar, para te matar e para te destruir, você pode dizer assim: oh, tem um nome para você, diabo. Isso é o diabo. Porque, qual que é o nosso problema? O diabo para a gente é um ser vermelho, chifrudo, que tem um tridente. O rabo dele tem um espeto, pelo menos eu aprendi que tinha. O rabo dele na ponta é uma flecha. E ele vive por aí apavorando as pessoas. Isso é o diabo. Pô, mas enquanto você achar que o diabo é isso aí, você vai fazer um monte de coisa diabólica sem saber que é dele. Por quê? Porque muitas coisas na nossa vida são diabólicas no sentido de que roubam a nossa vida, mas elas não aparecem assim, vermelhas, pontudas, cuspindo fogo. Tem umas que aparecem bonitas pra caramba. Tem muito cara aí que já caiu na mão de tanto diabo que ele falou: meu, que delícia, mas era diabo. E muita mulher que já caiu na mão de muito homem que falou: meu, não aguento, então é um diabo. Tem muita gente que já se meteu em um monte de confusão financeira achando que ia se dar muito bem, sabe por quê? Porque aparentemente era muito bonito, mas não conseguiu ter uma visão um pouquinho para além para falar: foi isso aí vai roubar minha vida, então isso é um diabo. Então a gente tem que tirar um pouco essa visão de que o diabo é esse que vai aparecer assim, de uma maneira horrorosa na tua frente, até porque se aparecer na maneira horrorosa da tua frente, o diabo nunca vai te pegar, porque você vai embora. Fala a verdade. Se as coisas todas que são contra a vida aparecessem de uma maneira a priori, já de cara, dizendo assim: ó, eu estou aqui para te destruir, aí você vai dizer: ah, muito prazer, eu quero. Não, é o contrário, as coisas aparecem de uma maneira sutil, inclusive às vezes normais. E a gente vai se submetendo a elas. E uma hora o que esses diabos fazem? Roubam a nossa vida. Porque o que ele faz? Ele vem para roubar, matar e destruir. Então a gente precisa tirar da cabeça essa visão infantil que nós temos do diabo como esse ser que está na esquina esperando uma oportunidade de nos pegar. Essa visão de cinema. Não é isso. Não pense em um ser, não pense numa entidade que junta todo o mal. Pense num sistema que está por aí, está no ar, e que vive tentando roubar a tua vida. E que num primeiro momento é tentador, que num primeiro momento é bonito, que num primeiro momento mexe mesmo com o nosso coração, e por isso que a gente dança tanto. E por isso que a gente cai tanto. O diabo não é tão feio quanto nós gostaríamos, porque seria muito mais fácil de identificá-lo. Então eu quero pensar com você, ou continuar pensando com você, que existem muitas coisas que têm o poder de nos oprimir, e você mesmo poderia dar diversos exemplos aqui de coisas que já te oprimiram e te encurvaram diante da vida. De situações que você viveu e elas te encurvaram de maneira tal que você perdeu a possibilidade de ver outras coisas bonitas, porque você estava de cabeça baixa. Você viveu situações tão tristes e aquilo te encurvou de maneira tal que chegou uma hora que muitas belezas passaram por você. O horizonte estava repleto de possibilidades, mas você estava roubado. E você não conseguiu enxergar todas as lindas possibilidades. E talvez você esteja na Bethesda hoje e você olha para a tua vida e fala: cara, eu não estou passando por um problema. Quando eu olho para a minha vida hoje, agora, aqui, hoje de manhã, eu não estou num momento tão difícil. Que bom. Mas tem um outro problema. É que fases difíceis da nossa vida, elas vêm, elas até vão embora, mas elas deixam um residual. Como tudo que nós vivemos na vida, fica um residual. Deixa uma marca. Pessoas passam pela tua vida e vão embora, elas vão embora, mas não completamente. Todas deixam um residual, para o bem ou para o mal. Porque nós somos influenciados por pessoas
E lembre, você influencia pessoas, nós afetamos pessoas. A palavra afeto, às vezes a gente usa ela meio errada, o afeto. O afeto é uma coisa que pode ser horrível, eu posso te afetar negativamente. Afeto é aquilo que te pega, afeto é aquilo que toca em você. Então eu posso te afetar com amor hoje de manhã, eu posso afetar a vida de vocês hoje de manhã, para o bem ou para o mal. Você pode afetar a vida dos seus filhos, pode ser um afeto de amor, pode ser um afeto de dor. Nessa cena nós temos afetos, nós temos pelo menos dois. Nós temos Jesus afetando de uma maneira, e nós temos os religiosos afetando de outra maneira. Então nós vivemos situações, as situações às vezes vão embora, a situação ela vai embora, mas fica um residual, ela deixa alguma coisa ali, e talvez essa uma coisinha que ficou é suficiente para fazer com que você continue encurvado. Então tem gente que vive assim, eu não sei porque que eu estou assim, por quê? Porque aquela situação tão difícil foi embora, e eu continuo assim, porque a situação enquanto dia a dia foi embora, mas deixou um residual, e esse residual ele é capaz de tirar de você a possibilidade de você olhar a vida de outras maneiras. Ou usando a metáfora que temos usado, você levantar a cabeça, viver de cabeça erguida. Então as situações vêm e vão, e elas vão deixando residuais, vão deixando marcas, vão deixando rastros. E uma das coisas, um sentimento que eu quero falar com você hoje de manhã, que esses momentos difíceis podem gerar em nós, que nos deixam encurvados, e mesmo depois que isso passa, talvez a gente até consiga levantar um pouco a cabeça, levantar um pouco os olhos para enxergar a vida. Todos nós temos a possibilidade de vivermos com algo extremamente danoso, que é a apatia. O que é a apatia? A apatia é um estado emocional em que quase nada te afeta. A gente se torna insensível com o mundo que nos rodeia. Essa pessoa é apática. Ela vê alguma coisa muito linda e o que ela sente? Aí ela vê uma coisa muito horrorosa e o que ela sente? Isso é a apatia. É uma espécie de blindagem ruim. E ela é perigosa, por quê? Porque às vezes ela pode parecer necessária. Porque existem períodos da vida que a gente sofre tanto, que a gente pensa que não sentir nada pode ser um bom caminho. Sabe quando você está vivendo tanta dor, tanto problema, que você diz, eu queria não sentir mais nada, como se isso fosse a solução dos seus problemas? Não, isso é extremamente perigoso. E essa mulher está apática. Essa artrite, ela não é somente física, ela é emocional, ela é interna. É uma questão óssea que já se estendeu para toda a vida, e isso inclusive é totalmente possível. Por que ela está apática? Talvez ela precisou. Talvez foi um recurso, um mecanismo de defesa dela de não ouvir mais tanta coisa pesada ao redor dela. De não ter que se submeter mais a tantas falas duras, a tantas grosserias, talvez. Talvez ela precisou lacrar um pouco o coração para não ouvir mais tanta condenação. O problema é que no dia que você conseguir não sentir mais dor, você não vai mais sentir prazer. No dia que você conseguir não sentir mais tristeza alguma, você também não sentirá mais alegria alguma. Porque é impossível você fazer uma cisão de sentimentos bons e sentimentos ruins. Até porque os sentimentos bons precisam dos ruins, senão eles não fazem o menor sentido. Você gosta de viver alegrias? Gosta, todos nós gostamos. Agora, por que você sabe o que é uma alegria? Porque você já viveu uma tristeza. Porque se você nunca tivesse vivido uma tristeza, você jamais saberia o que é uma alegria. Alegria seria para você, blá. É como quem diz assim, esses programas de você pode. Não, venha porque você vai viver o sucesso pleno. Sucesso pleno, se você viver alguma coisa em plenitude, aquela coisa ganha o status de normalidade, o sucesso deixa de ser sucesso. Sucesso o tempo todo deixou de ser sucesso, além de ser impossível, mas contemplando a possibilidade de ser. Você viveu o sucesso pleno, então não é mais sucesso, agora essa é a tua normalidade. E você vai precisar de um novo êxtase para sentir a alegria e a adrenalina do sucesso. Não, eu sei o que é um sucesso, por quê? Porque eu já vivi fracassos. São duas coisas que se precisam, elas se dependem.
Então você quer viver alegrias na sua vida? Você tem que deixar a caixa aberta, porque a tristeza tem que fazer parte, a frustração tem que fazer parte, tudo faz parte. Nós ficamos tão felizes com a gratidão, porque nós já fomos duramente atacados pela ingratidão. Quando uma pessoa é grata a você, você diz: mas que coisa legal, ela agradeceu. Inclusive, no nosso mundo hoje, isso é uma raridade, né? Uma pessoa voltar e falar: eu quero te agradecer, porque você me ajudou. Por que isso faz tão bem, inclusive, o sentimento? Não é porque a maioria das pessoas, a gente ajuda, elas dão as costas e não dão nem tchau. Então não tem como a gente separar o nosso mundo emocional de modo que a gente consiga viver só coisa boa, até porque as coisas boas deixariam de ser boas, elas seriam a normalidade. E a gente, porque nós somos insaciáveis, a gente ia ficar buscando outra coisa para se alegrar. Outros orgasmos existenciais, nós precisamos deles, e a gente ia inventar outras coisas. Deixar de sentir é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na tua vida. Então, se você veio para Bethesda hoje, você está assim, numa apatia emocional, espiritual, onde você bloqueou os teus sentimentos, porque você não aguentava mais tanta dor, eu preciso te convidar hoje de manhã a você voltar a sentir dor. Você precisa abrir teu coração para o sofrimento. Você precisa deixar essa dor exercer o papel que ela tem que exercer dentro de você. Você precisa encarar essa pressão, você precisa encarar esse ódio, você precisa encarar esse abandono. Porque na hora que você encarar, a tua humanidade vem à tona, e a tua espiritualidade começa a ser trabalhada, e o teu emocional começa a ser curado. Não adianta se bloquear, porque não sentir é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Que seria mais ou menos a indiferença. Eu sou indiferente àquilo que me ocorre, e eu sou indiferente ao que acontece no mundo em que eu vivo. O nome disso é indiferença. E a indiferença é ao contrário do amor. Porque todo mundo acha que o contrário do amor é o ódio. Não, o contrário do amor é a indiferença. Na hora em que você estiver indiferente, sem sentir mais nada, você está indo contrário ao amor. E como cristão, isso é uma falta grave, porque perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. O que ele falou? O amor. E o amor sofre, o amor chora, o amor dói, o amor sangra, o amor sente, o amor se entrega, o amor ajoelha, o amor se rende, o amor levanta, porque o amor é intenso. Ou seja, muito cuidado com o desejo de não sentir mais nada e se tornar indiferente à vida. Aí tem quem possa dizer: mas você está sendo muito cruel comigo. Por quê? Porque eu estou vivendo isso, não foi por algo que eu fiz, foi por algo que fizeram comigo. Verdade. Mas e agora, o que é que você vai fazer com você? Fizeram algo muito ruim com você, eu lamento muito do fundo do meu coração. Como um dos pastores de vocês, eu lamento com a minha alma. Mas como um dos seus pastores, eu pergunto: o que é que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, como sugeriu o Jean Paul Sartre? O que você vai fazer com isso? Se blindar, se bloquear e não sentir mais, e não viver mais o amor, que é o princípio básico da vida cristã, e morrer na indiferença, a pior de todas as atrofias, a pior de todas as dores, a pior de todas as maneiras de existir. Tem um poema da Adélia Prado que eu gosto demais, eu não vou colocá-lo aqui, depois você procura, que ela diz que na vida não se morre nem de velhice nem de doença. Sabe do que se morre? De indiferença. Que é a indiferença que nos mata, porque a indiferença é exatamente o contrário do amor. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Inclusive tomar cuidado para não bloquear outras pessoas dentro de nós, porque talvez você teve, um relacionamento abusivo, e você nunca mais quer se relacionar porque o teu primeiro relacionamento foi abusivo. Não trate a humanidade por causa da primeira pessoa que você se relacionou. Não, você não quer ter relação com outras pessoas, ter amizade com outras pessoas, porque amigos do passado feriram você e teu coração. Eu lamento, mas você não pode deixar com que essa ferida defina teu círculo emocional. Você não pode deixar que esse homem, essa mulher que te traíram, te enganou, ferrou com a tua vida, com o perdão da palavra, você não pode deixar que ele determine como é que vai ser a sua vida daqui para frente. Porque se você não tomar cuidado, o que acontece?
As vozes todas vão entrando dentro de você e uma hora você está como essa mulher, dentro da igreja, encurvado, sem conseguir ouvir a voz de Deus. Porque essa mulher não está numa balada, não, ela não está no barzinho da esquina, não, ela está no meio religioso. Ela está com a turma dita de Deus. E ainda assim, encurvada, impossibilitada de levantar o rosto e viver uma vida diferente. Então eu digo isso com um certo pesar, mas também com uma vontade de fazer você levantar, para você não se esconder nesse lance, não, mas eu estou assim porque fizeram comigo. Então fizeram, está no passado, inclusive quem fez foi embora. Você está achando que essa pessoa vai voltar aqui para pagar essa conta? Não vai, ela já foi embora, essa conta é sua. E todo dia que você deixa passar, os juros aumentam ela um pouquinho mais, ou seja, entra num processo, faz um acordo com essa dívida e começa a pagar ela hoje. Porque a hora que você fizer um acordo com essa dívida, quer seja tenha sido feita por você ou por alguém, você começa a sentir que você tem a possibilidade de se levantar e de fato viver que em Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo pode ser feito novo. Não caia nessa de não sentir nada e não caia nessa de bloquear a sua vida para relacionamentos reais. Eu não estou dizendo que você tem que sair falando da tua vida para todo mundo, mas eu estou dizendo que você tem que compartilhar a tua vida com alguém. Porque o ser humano só é ser humano quando ele vive partilhando. Porque nós somos espelhos uns dos outros. E se eu não tenho alguém, eu deixo de me ver. Porque é com as outras pessoas que eu vejo que tipo de pessoa que eu sou. Se eu viver sozinho, eu não consigo descobrir isso. É no trato com a outra pessoa que eu descubro se eu sou humilde, se eu sou orgulhoso, se eu sou arrogante, se eu sou ignorante, se eu sou um estúpido, se eu sou carinhoso. É no trato com as pessoas que eu descubro isso. Sozinho ninguém descobre. Então eu entendo que existem processos, existem momentos, desculpe, que nós entramos num processo de nos blindar porque a gente não quer se ferir de novo. É verdade. E eu contemplo essa possibilidade sim. Mas chega uma hora que a gente tem que olhar para a nossa dor e dizer: vamos viver. Vamos levantar e viver. Fizeram isso, aconteceu, vamos viver, vamos levantar e viver. Porque não sentir é o pior de todos os sentimentos. Inclusive eu aconselho que você assista um filme que chama The Fundamentals of Caring. Se você não assistiu, a lição de casa para a semana. Tem no Netflix. The Fundamentals of Caring, que conta a história de uma pessoa. Não vou fazer spoiler não, vou falar só o que está escrito lá no Netflix. Uma pessoa que passou por uma tragédia e pensou em se bloquear, porque ela não queria mais. E aí então ele vai cuidar de uma outra pessoa que tem problemas muito maiores que o dele. E nessa troca ele descobre que na vida a pior de todas as opções é se bloquear. E ele pensou em se bloquear depois de uma tragédia. Assista o filme, depois você me escreve. Ou seja, se a gente acreditar que a vida só vai ser boa quando a gente evitar conflito, evitar dor, evitar risco de aprender, evitar... a nossa vida acabou. Está aí o nome do filme. E Jesus traz cura. Dentro de um ambiente religioso que não queria cura, dentro de um ambiente religioso que queria preservação de doutrina. E Jesus olha para ela e diz: filha, você está livre. Acho muito legal que ele não diz: você está curada da sua doença. Ele diz: você está livre dessa prisão que você criou dentro de você. É como se tivesse um cárcere e um cadeado. Jesus vai lá, quebra o cadeado, abre a porta e diz: chega de viver encurvada, você está livre. Você viveu em ambientes que te obrigaram a ficar assim, não precisa mais, pode ir. Pode levantar a cabeça. Os religiosos adoecidos por sua espiritualidade morta chegaram com condenação, porque esses caras acham o diabo mais importante. Eles preferem manter a lei, mesmo que ela evidencie o diabo.
E Jesus não, Jesus prefere a celebração da vida, a libertação, a graça, a segunda chance, a vida nova. E Jesus acaba com aquela cena plástica que eles ficam, não pode, porque é isso, porque nesse dia não pode, um monte de lei para todo lado. Jesus chega, para, vou libertar vocês também dessa hipocrisia que vocês vivem. Estou dizendo para ela, você está livre, mas se estende a vocês todos, religiosos, doentes, que não conseguem celebrar a vida de uma pessoa que foi curada. Talvez você tenha vivido na tua história de vida, na tua biografia, uma ou diversas histórias que gerou essa apatia, que deixou esse residual que está gerando essa apatia. Talvez. Mas a questão é o que é que você vai ouvir daqui para frente? O que é que você vai trazer à tona? O que é que você vai evidenciar? Esse residual diabólico ou aquilo que Jesus está dizendo para você hoje? Você está livre. Você está autorizado a tentar de novo. Você está autorizado a viver uma vida diferente. Você está autorizado a reescrever a história da tua vida. Você está autorizado a levantar a cabeça e, de mãos dadas com Deus, escrever uma nova história. Fique em pé, eu quero orar com você.